Um ponto que foi muito legal aqui, que a gente trabalhou com o Sebastião, foi quando estava fazendo sua formação. Ele fez ginecologia e obstetrícia na USP, e ele, no meio dessa formação, ele começou a ter contato com ultrassom. Na época dele, década de 80, isso era uma tecnologia nova, uma tecnologia que era incipiente ainda, mas ele diz pra gente que ele entendeu que o ultrassom era o futuro, ou seja, ele leu a tendência do mercado, ele falou, eu vou focar nisso. Como você avalia, Michael, à luz dessa experiência do Sebastião, a importância de nós lermos as tendências do mercado? Preciosíssima a lição que ele nos deu aqui. Aliás, o Sebastião Zaffolin é de fato um empresário excepcional, humilde, compartilha a sabedoria com muita tranquilidade, com muita modéstia também. Vale a pena você acessar o podcast aí e ver na íntegra essa entrevista que foi maravilhosa. E aqui está um ingrediente, Rômulo, que nem sempre a gente ouve falar, né? Mas é essa capacidade, essa atenção à tendência, né? Conseguir olhar o mercado numa janela mais ampla, né? Você tem que olhar para o mercado olhando para o passado, né? Olhando para o que aconteceu, olhando necessariamente comportamento, né? E isso envolve gerações e economia, então são dois elementos fundamentais, e transportar isso, então você transporta esse comportamento para o futuro. Então, a partir daí, você começa a ter a capacidade de medir uma tendência. Opa, o segmento, o mercado está me dizendo algo a partir desse histórico, né? E aí sim, emplacar o teu produto, a tua ideia, o teu projeto, ou a tua proposta. Se nós olharmos a economia, os economistas falam a partir de tendência, por exemplo, porque faz parte da profissão do economista olhar o histórico econômico. Para o empreendedor, não é uma regra olhar o histórico do negócio, do segmento. Mas esse conselho do Sebastião Zaffolin está traduzido nisso. Conhecer o mercado não só no momento atual, mas a origem do momento que ele está e o que ele determina, o que ele insere, o que ele tem de tendência adiante, né? A partir de comportamento e economia. Maravilha. E, Michael, eu acho que uma coisa muito importante para que o empresário, para que o gestor analise tendência, porque existem as tendências de negócio, existem as tendências de gestão. Você é gerente médico de um hospital, você é diretor de um hospital, existem tendências de como o seu setor vai evoluir, você tem que se adaptar a isso. A saúde brasileira, ela passou por uma gigantesca transformação acelerada pela pandemia, acelerada por um mundo de juro negativo, de inflação alta, sinistralidade alta, mudanças regulatórias, a instabilidade jurídica, que eu diria que inerente à nossa nação, infelizmente, e impacta diretamente a saúde. E você precisa realmente investir muito em ter um profundo conhecimento do setor. O empresário, o gestor precisa conhecer profundamente o setor. O mundo está mudando muito rápido, Michael. É impressionante. Então você precisa estar conectado, você precisa estar em fontes de conhecimento, em hubs de conhecimento, como a gente tem dois aqui, né, o podcast e o Audazes Hub, para que você se mantenha antenado de como o mercado está evoluindo, porque ele muda muito rápido. É verdade. Mas isso não é uma má notícia. O mercado mudar muito rápido, ele abre muitas oportunidades. Uhum. Veja só, eu sempre gosto de dizer o seguinte, que o conhecimento mais diferencial, ou seja, aquele que vai trazer o competitive edge, a vantagem competitiva para o teu negócio, ele não está no livro, não está no MBA, ele não está no LinkedIn, ele está no mundo real. Ele precisa ser minerado quase com as mãos. Você precisa realmente... Tem uma frase do Steve Blank, que é um dos maiores mentores de empresas e
um dos caras mais importantes do Vale do Silício, que ele diz o seguinte, né? Ele fala que para criar modelos de negócio que funcionam, escalam e atendem ao mercado, você precisa fazer uma coisa chamada get out of the building, ou seja, sai do prédio, sai do escritório, vai para o mundo real. Você vê tendências quando você sai do escritório, o famoso tira a bunda da cadeira, e vai entender como as coisas estão acontecendo no mundo real. É muito fácil você olhar para 2025 e falar, pô, o Brasil realmente está condenado à inflação alta, juro alto, déficit público. Não tem jeito de empreender nesse país, não tem oportunidade. Cara, vai na economia real. Vai no mundo real, vai entender o quanto esse país tem de problema que ninguém tá endereçando. O quanto que esse país tem pessoas que têm capacidade de pagar. E quanto que ele tem necessidades, né, mercados subservidos. Você não vai ler isso numa revista que diz as tendências. É importante, tem que fazer isso. Mas tem que ir para o mundo real, tem que conversar com pessoas, tem que conversar especialmente com clientes, entender como que está acontecendo a evolução do comportamento das pessoas. Estar o tempo todo conectado em hubs de troca de informação, de coevolução. Eu queria destacar outro ponto, Michael, que eu já fiz isso, foi, digamos que o responsável por um crescimento explosivo da empresa em que eu atuava como CEO, é que nós olhamos para onde o mercado estava indo e como a concorrência estava endereçando essa necessidade de mercado. Então, de um lado, nós entendíamos que os hospitais eles estavam cada vez mais buscando equipes que gerassem resultado, que conversassem com as suas margens financeiras, que conversassem com seus modelos de negócio, que conversassem com o desejo do hospital de ser acreditado, de ganhar clientes, de melhorar indicadores assistenciais. Do outro lado, as empresas médicas elas estavam indo na direção da commodity, entrega de escala. E nessa distância entre aquilo que o mercado está pedindo e o que a concorrência está tentando fazer, tem o flanco da oportunidade. E o gestor, o empresário, ele tem que ler essa oportunidade, Michael. Ele precisa ter esse senso, esse faro, como se fosse um atacante, né? O cara tem um faro de gol, o cara sente que aqui tem oportunidade, como nós vimos aqui no Audazes, Michael. Qual a oportunidade que nós vimos aqui? Quem está falando de gestão médica no Brasil? Quem está trazendo pessoas para realmente impactar e formar lideranças na saúde? É um mercado que te considera subservido em suas necessidades. Deixa uma necessidade latente, pungente, grande, que ninguém está atendendo. E agora a gente está posicionado em cima dessa necessidade. Isso aqui é um exercício de leitura de mercado e posicionamento de negócio. Excelente, Rômulo. Eu vejo como é importante estar no pulso da operação, né? Eu já disse isso para você, digo para os CEOs, na tua agenda, o quanto que está estabelecido uma rotina de estar em campo, né? Para, de fato, pulsar e no pulso da operação, no pulso do cliente e medir a batida cardíaca dele, né? Exatamente o que ele precisa, o que está acontecendo. E no relato do Zanforlin, ele conta que assim, absolutamente grande parte da trajetória dele foi dividindo o seu tempo no seu consultório e também no negócio que ele estava construindo com o sócio. Então, ele não perdeu a sensibilidade da visão que ele tinha, da necessidade, do comportamento do consumidor que ele queria alcançar. Ele não perdeu essa sensibilidade, porque ele estava no pulso da operação, ele estava medindo o que estava acontecendo com o mercado, com o cliente, com uma visão de experiência do passado, com aquilo que ele estava medindo e naturalmente transportando aquilo para a estratégia de futuro do negócio dele. E aí, por consequência, eles alcançaram o patamar que eles alcançaram. Então, essa é uma dica importante para o empreendedor, independente do estágio, independente do tamanho da empresa ou como ela está, o CEO, o diretor, o gestor, o empreendedor, ele tem que ter na sua rotina uma disciplina de estar no pulso da operação, do campo. E isso, inclusive, Michael, é uma grande fonte de satisfação para o empreendedor, sim, né, cara? Sem dúvida. Uma das coisas que eu Prazeroso. Coisa que eu mais gostava, Michael, por mais que estivesse liderando
400 médicos por dia, 400 plantões por dia, né? Uma das coisas que eu mais gostava era de visitar o hospital e ficar na fila de espera. Fazer paciente oculto. Ir na unidade, abrir a ficha, passar bem atendimento. Isso essa conexão com o real do negócio alimenta muito o coração e alimenta muito a paixão que nós mencionamos aqui anteriormente.